Hoje, um pouquinho mais tarde, o Diego traz aqui alguns detalhes da cirurgia do presidente Lula. Ele anunciou recentemente que vai fazer em outubro essa cirurgia e também as análises políticas em torno da saúde do presidente. Bom dia, Michele, bom dia, Ana, bom dia você que nos acompanha pela Nova Brasil FM. Ontem, o presidente Lula, ao participar daquele programa Conversa com o Presidente, uma transmissão semanal nas redes sociais, ele admitiu que vai fazer uma cirurgia em outubro deste ano. É uma cirurgia no quadril, segundo Lula, é um problema antigo que ele tem na cabeça do fêmur e a dor tem se intensificado aí nas últimas semanas, nos últimos meses. O presidente Lula, inclusive, disse que está com mau humor em razão dessas dores que são constantes. Lula já sofre de artrose no quadril há vários anos. No último domingo, inclusive, a assessoria do presidente informou que ele estava se preparando para essa operação, que não é nada urgente, é uma operação programada, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, e que os preparativos já estavam sendo organizados aí. E aí agora, nessa entrevista de ontem, o Lula faz esse anúncio público pela primeira vez. Eu me recordei, Michele, ao ver essa notícia, esse anúncio do próprio presidente Lula, de uma conversa que eu tive recentemente com um parlamentar do PT aqui em Brasília, em que a gente falava justamente sobre isso. Esse parlamentar me contava isso semanas atrás, que o presidente Lula tem se queixado com as pessoas mais próximas dessa dor que ele está sentindo no quadril e que isso tem atrapalhado, inclusive, a forma como o presidente tem tocado o governo neste terceiro governo dele, né? E o parlamentar do PT, inclusive, me soltou uma frase interessante. Ele me disse o seguinte: o problema do Brasil hoje é o fêmur do Lula. É claro que é uma força de expressão, né? Uma forma de falar ali do parlamentar do PT para tentar resumir para mim o tamanho do drama dessa dor que o presidente Lula está sentindo. Esse mesmo parlamentar me contou que percebe o presidente Lula nesse terceiro mandato muito mais solitário do que o presidente Lula dos seus dois primeiros governos lá atrás. E aí a gente conversou informalmente sobre isso, né? Falava sobre como o presidente Lula tinha ao redor dele muito mais amigos naquela época, né? Quando ele estava pela segunda vez à frente do Palácio do Planalto. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer hoje, Michele, é que o problema do Brasil não é o fêmur direito do Lula, né? Que ele vai fazer essa cirurgia em outubro, ao que tudo indica, uma cirurgia realmente simples, vai ser bem sucedida. E mesmo depois dessa cirurgia, o presidente Lula vai continuar tendo algumas dificuldades, para não dizer várias dificuldades, aqui nessa nova relação com o Congresso Nacional. A gente tem dito muito aqui na coluna Conexão Brasília que o jogo em Brasília mudou muito desde que o presidente Lula deixou o Palácio do Planalto para Dilma Rousseff lá atrás. O parlamento se empoderou muito mais, o centrão, que o Lula disse ontem também que não existe, está com muito mais fome do que nunca, de modo que hoje o presidente da República é muito mais refém do Congresso Nacional do que o contrário, né? E essa cirurgia, digamos assim, aqui em Brasília, para se resolver isso é muito mais complexa do que essa cirurgia no fêmur do presidente Lula. Ontem, nessa conversa aí do programa Café com o Presidente, ele até deu detalhes desse humor, disse que admitia que muitas vezes as pessoas podiam ficar com medo de falar com ele, de tomar um esporro. Ele disse o seguinte: aí você vai ficando uma pessoa incômoda, uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar mais bom dia para você com medo de tomar um esporro. Isso é o presidente Lula falando dele mesmo, né? E essas são as impressões que eu também colhi com pessoas próximas a ele aí nos últimos dias. Então o presidente Lula fará essa cirurgia em outubro, ao que tudo indica, em outubro, diz que está se preparando com atividade física para que ele fique o menos tempo possível afastado da presidência da República. Lembrando que na ausência do presidente Lula, que vai estar de atestado médico, né, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, assume o comando do país. Também sobre isso o presidente Lula comentou ontem, dizendo o seguinte: enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe? Com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário e o Brasil vai em frente, foi o que disse o presidente Lula. Michele, volto com você. Obrigada, Diego. E aqui é assim, a gente sai de um especialista e vai para o outro que sabe de tudo de política.